Vamos lá, pessoal, para parte B da questão 2. Na questão 2, ícone B. Bom, vou colocar esse B aqui para baixo aqui, porque senão vai atrapalhar a gente. Parte B. Aqui nós temos a nossa U de Z, nossa Y de Z, e aqui nós temos a nossa, precisamos encontrar a nossa G de Z, que na verdade foi a união do bloco do controle, né? Mais os conversores analógico digital, o processo, né? Processo, mais o conversor naquela analógico digital, e aqui digital analógico. Então tem um bloco que transforma sinais digitais para analógico, tem o processo do sistema, depois volta do analógico para o digital. Então a união do controle com esse bloco aqui vai dar esse G, nossa G de Z aqui. Você entender de onde que apareceu esse G de Z do nada aí. Beleza? Então vou relembrar que a nossa Y de cá era o 0,5 Y K na menos 1 mais o de K menos 0,1 o K na menos 1. Isso aqui é a nossa equação de diferenças, cujo já foi aplicado a propriedade do atraso. Para reverter isso, tem que voltar para o domínio lá dos expoentes negativos, né, dizendo a menos 1. Então aqui vai ficar y maiúsculo de z igual a 0,5 z, se é k na menos 1, z na menos 1. Y de z mais o maiúsculo de k, que vai ficar o de z,
menos 0,1 z na menos 1 tem menos 1, né? O maiúsculo de z. É como se nós tivéssemos pegado essa função. Quando aplica-se a propriedade do atraso, você volta para a equação de diferenças aqui. E do mesmo jeito é recíproco. Tá num formato da equação de diferenças e retornar para o domínio de z com expoente negativo, de z é menos 1, né? Então o exercício vai partir dessa ideia aqui, ó. Isso aqui foi mais ou menos para explicar para vocês a propriedade do atraso. Você tem um z na menos 1, você vai virar o k na menos 1. Se você tem o k menos 1, ele vai retornar para z na menos 1. Então isso aqui é a conversão da propriedade do atraso. Beleza? Vou parar. Tem uma ideia aqui do que a gente vai analisar. Então, pela propriedade do atraso, né? Nós obtemos o que nossa y de z é igual a 0,5 0,5 z na menos 1 y de z mais o de z menos 0,1 z na menos 1 o de z. Então, dando uma melhorada na álgebra aqui, eu já vou isolar aqui, ó, esse y de z igual ele vai ficar em evidenciado aqui 1 menos o 0,5 z na menos 1 aqui, certo? Igual esse u na z, se todo esse tempo eu passo pro outro lado lá, evidenciado, vai ficar u de z menos 0,1 z na menos 1.
Logo, teremos uma expressão Viu? Essa parte aqui, pessoal, é parte de evidência, tá? Eu só evidenciei termos que se repetem, ó. Coloquei uma evidência, né? Ó. Vou evidenciar isso aqui. Esse menos surge quando você tem uma variável. A matemática não precisa falar pra você que tem um aqui, né? Pelo amor de Deus, ó. Você sabe que você tem um A, ele ser elevado a 1 é multiplicado por 1 pelos dois lados, dividido por 1. Uma constante também, ele está sendo elevado a 1 multiplicado por 1 pelos dois lados, dividido por 1. Esse 1 surgiu porque ele era coeficiente de alguma variável aí, né? Então, não vamos cometer esse erro, né? Você pergunta, de onde surgiu esse 1? Na frente de qualquer variável aí tem um coeficiente, né? Então, daí que ele surgiu. Com isso eu posso deixar aqui minha y. Posso deixar minha y de z eu evidenciei. Contar que não tem esse aqui. Então isso aqui vai ficar nessa expressão aqui, ó. 1 menos o 0,1 z na menos 1. E esse termo passa para cá dividindo. 1 menos 0,5 z na menos 1. Porque ele passou dividindo aqui, cruzando, né? Esse u na z foi pro denominador aqui. E o termo que ele estava multiplicando ficou no numerador. O y de z ficou em cima. E esse termo que estava multiplicando, ele desceu, né, para cá. Então essa é a nossa g de z. Só que eu não quero a resposta aqui para analisar os polos, estabilidade do sistema. Eu não posso analisar a estabilidade de um sistema com z negativo, expoentes negativos. Então como é que eu faço para assumir com os expoentes negativos? Porque eu tenho que encontrar os polos, né? Os polos é z mais alguma coisa, z menos alguma coisa, não z na menos 1. Você analisa a estabilidade de um sistema em z com expoente negativo. Então eu tenho que multiplicar aqui pelo expoente, pelo inverso do expoente que está aqui. Você quer z na menos 1? Tem que multiplicar por z
Z na 1, né? E aqui no numerador e no denominador. Certo? Porque eu tenho que analisar o sistema em Z, não em Z na menos 1. Então quando eu fizer esse ajuste, vai ficar mais fácil dar a resposta. Então temos que a nossa G de Z, que é a saída, dividido pela entrada, no caso o de Z, né? Vai ser Z na menos 1 vezes 1, Z na Z, né? Z na 1. Z na menos Z na 1 vezes menos 0,1 Z na menos 1 menos 0,1. Porque Z na menos 1 vezes Z na 1 conserva a base, soma os expoentes, né? Soma os expoentes. Z na 0. Qualquer número elevado a 0, 1. Por isso que ele some aqui. Parte de baixo também vai dar Z na menos 0,5. Certo? Você vai fazer esse vezes esse. Z na menos 1 vezes isso aqui. Certo? Então a nossa G de Z é essa função que está aqui em cima aqui, ó. Agora ela está toda em Z. Agora eu consigo analisar a estabilidade do sistema. Ficou muito fácil analisar porque é o seguinte: basta eu pegar aqui se eu quero analisar os polos, né? Então olhar para o denominador, né? O polo dessa função de Z aqui. Então, se eu tenho o numerador Z menos 0,5 igual a 0, então o Z vai ser, resolvendo a equação, o Z é igual a 0,5. Então, esse aqui é o polo, né? Polos são as raízes do denominador dessa função aqui de Z. G de Z. Então, polo, então 0,5 é o polo. Então, com certeza, tem um polo aqui. Se aqui é 1, metade
é meio. Se eu tenho um polo que vale meio, então o sistema é estável, né? Porque eu tenho um polo, o polo está dentro do círculo unitário, né? Ele está dentro, né? O polo está dentro do círculo do raio unitário. Então, se o raio vai de 0 até 1, então ele está na metade, o polo está na metade, está no 0,5. Então o sistema ele é, e o polo está dentro do círculo unitário, então o sistema é estável. Tá? Com essa análise nós conseguimos sair daquela equação de diferenças e chegar numa função de z na qual todos os expoentes de z, né, não tem expoente negativo, e assim a gente consegue analisar os polos, né? Porque o polo é a raiz do denominador de qualquer função de transferência. Então, no caso aqui, nós temos nossa g de z, está no domínio de z. Então, o polo é 0,5 que está dentro do círculo unitário, tendo um estado de estabilidade. Então, beleza, pessoal? Até a próxima. Aqui é o instrutor Paulo Silva.